Lutando com força máxima contra o Kaiju número 9, Kafka não conseguiu se equiparar aos poderes do monstro, mesmo com as habilidades aprendidas com Roshina. Agora, estando lado a lado de Mina, Kafka precisa evoluir ainda mais, e um trato feito com Narumi parece elevar o prota a um novo nível de poder. Ele lutará junto do Kaiju número 8. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Kaiju número 8. Sim, pessoal, vamos então falar sobre esse treinamento do Kafka com o Narumi e todo o contexto que levou a essa grata surpresa. Eu não sei se vocês estavam esperando esse treinamento do Kafka com o Narumi, mas eu não estava observando, eu não estava vendo esse treinamento chegando até nós. Eu acredito que foi um plot twist bem interessante. Foi um plot twist bem legal aqui sobre esse treinamento do Kafka com o Narumi, e é o que a gente vai argumentar e destrinchar nesse vídeo, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Continue reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. É muito importante você continuar fazendo isso porque nos ajuda. Gente, você não tem noção de quanto isso nos ajuda no compartilhamento. E você também pode ler a minha novel Que Haja Luz, tanto na Novel Mania quanto também no Tapas. Você fazendo isso, você nos ajuda também a entregar Que Haja Luz por aí. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa história que mistura várias mitologias em um ponto só, em um ponto específico ali. Aí tem Zeus, Odin, aí tem ali Hades, Poseidon, mais uma porrada de outros personagens inéditos criados pelos inscritos do canal. Eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba toda essa trama clicando no link na descrição. Na semana retrasada eu trouxe um vídeo aqui falando sobre a possibilidade de que o Kaiju número 8 iria realmente lutar ao lado do Kafka. A gente até mesmo questionou se a paridade entre o Kafka e o Kaiju número 8 iria funcionar como está acontecendo do Soushiro com o Kaiju número 10. Então, provavelmente vai ser algo mais ou menos assim, mas como o Kaiju número 8 ele está inteiro, a sua força de vontade pode prevalecer sobre o Kafka, e isso pode ser algo tremendamente perigoso, como nós vimos na batalha contra o Izao. O Kaiju número 8 mostrou seus poderes dessa forma pela primeira vez, controlando as habilidades do Kafka, porque enquanto o Kafka não queria lutar contra o Izao, porque estava vendo que ele era o diretor-geral da Força de Defesa do Japão contra os Kaiju, o que o Kaiju número 8 estava sentindo é que aquele cara na sua frente tinha as habilidades e os poderes do Kaiju número 2. Ele não estava enxergando o Izao como um ser humano, mas sim como um Kaiju. E esse poder do Kaiju número 8 foi capaz de varrer as forças do diretor Izao mais o poder do Kaiju número 2. Caraca, e é uma habilidade realmente absurda que o Kaiju número 8 mostrou na batalha contra o Izao. Se você vai reler o capítulo, você vai observar que o Kaiju número 8 simplesmente atropelou os dois. Izao, ele só era o soldado mais forte de todos os tempos. Por mais que o Narumi seja o soldado mais forte da força atualmente, Izao foi o único que recebeu o título de o mais forte de todos os tempos, de todas as gerações de soldados da Força de Defesa. Por mais que o Narumi hoje é o soldado mais forte, nós ainda não temos o título para o personagem como o soldado mais forte de todos os tempos, superando o Izao. Então, marca para nós um contexto muito interessante de que o Kaiju número 8 atropelou o Izao. É claro que o Izao não está mais no seu auge das suas habilidades, dos seus poderes e tudo mais, mas mesmo assim, a gente tem a força do Izao somada com a força do Kaiju número 2. E então nós temos o combate, o conceito ali do Kaiju número 8 lutando diretamente contra o Kaiju número 2. E a gente nem viu, nem sequer a fortitude do número 2 foi mencionada ainda. A gente não sabe qual é o nível de poder do Kaiju número 2 e como isso foi abordado, pode ser realmente elaborado para trazer ainda mais evoluções e habilidades para o Kaiju número 8, visto que somando a fortitude do Kaiju número 2
mais o poder de combate do Izao, o Kaiju número 8 conseguiu atropelar eles. Então, os poderes do Kaiju número 8, de forma absurda, atropelaram esses dois sem nem reconhecer suas forças. E se o Kafka não tivesse lhe impedido, o Izao teria sido morto ali mesmo. É um ponto muito interessante, porque o Kaiju número 8, ele vai tomando o controle completo da batalha. Conforme a luta ali vai prosseguindo, ele vai evoluindo, vai progredindo, vai aumentando o seu nível de poder ainda mais e vai colocando o Izao contra a parede. Até mesmo ali o diretor geral não consegue mais acompanhar o poder e a força do Kaiju número 8. E se não fosse o Kafka, se o Kafka não tivesse tomado o controle e arrancado ali o seu núcleo, ele já teria ido pro zaralho. O Izao já teria ido pro zaralho naquele momento. E a gente observa que tudo isso é feito de uma forma muito bem elaborada. Porque até mesmo o Narumi não chegou a tempo para intervir na batalha. Se o número 8 tivesse ido para matar o Izao, ele não teria conseguido lhe parar. O Narumi não teria conseguido parar o número 8 de uma forma muito rápida. E assim o Kafka teria eliminado o Izao e tudo seria uma grande desgraça. Tudo seria realmente ali uma coisa bem macabra para acontecer. Mas não foi isso que aconteceu. E o ponto é que quis o destino unir tanto Kafka quanto o Narumi no mesmo objetivo. E como eu falei pra vocês, o mais interessante é que o futuro reservaria mais uma tramóia contra o Narumi, impedindo que ele chegasse a tempo para salvar o Izao mais uma vez. Tanto ele e Kafka chegaram tarde demais para salvar o diretor geral. É bem interessante esse ponto, né? Porque o Kaiju número 8 é colocado ali para derrotar o Izao. Ele meio que atropela o Izao e também o Kaiju número 2. Só que o Kafka ainda consegue interagir e salvar o diretor naquele momento. O Narumi chega depois e aí o Izao fala, não, deixa pra lá, não precisa eliminar o número 8. Só que depois, o que acontece é que tanto o Kafka quanto também o Narumi estão em outro lugar. Eles estão ali em outro ponto do campo de batalha, enquanto o Izao está lutando contra o Kaiju número 9. E todo esse embate está acontecendo e os dois não conseguem chegar a tempo. Quando eles chegam no campo de batalha, o Izao já foi derrotado. Isso acaba trazendo grandes lástimas na cabeça dos dois personagens, tentando explicar ou tomando ali um conhecimento de que tudo que aconteceu havia sido culpa deles. Existe um peso absurdo na construção desses dois personagens. O Kafka era para ter sido executado, mas o Izao sabia que ele estava ficando velho demais e alguém deveria assumir o seu lugar como o soldado mais forte. A gente observa que os poderes dos Kaijus estavam aumentando. A progressão de aparições assim de Kaijus com numeração de uma forma muito extravagante, acima da escala de 6 pontos, estavam aumentando. Então é claro que se a escala da pontuação dos Kaiju estavam aumentando, a escala também da pontuação dos soldados, da porcentagem dos soldados teria que aumentar. Então, o diretor já estava esperando que novos recrutas, novos soldados pudessem surgir no meio dessa tramóia, no meio dessa bagunça. E nessa visão que ele acabou confiando o futuro da tropa para o Kafka. Olha só, não se trata para apenas o Narumi, mas sim também para uma cambada ali de novos recrutas que chegaram no esquadrão há pouco tempo. Pelo menos ali 110 capítulos, eu não sei qual que é a linha cronológica, quanto tempo que já se passou desde que eles entraram para a força de defesa. Então o Kafka tem essa visão, ele tem essa questão de que ele agora carrega esse lado do mais forte, né, de ser ali o soldado mais forte. Enquanto o Narumi, ele nunca venceu o Izao em um duelo. Isso praticamente lhe destruiu. O Izao fez de tudo para nunca ser derrotado pelo Narumi, para que o personagem continuasse tentando, para continuar avançando em seu treinamento e assumir o seu posto futuramente como comandante da força de defesa. E olha só, cara, como é legal. A gente tem
um cara que vai se tornar o comandante geral, o maior comandante geral da Força de Defesa, e o outro, que é o Kafka, que vai se tornar o soldado da Força de Defesa mais forte. E é bem interessante essa parada sendo construída ao longo dos dois personagens que herdaram o conceito do Izal, das habilidades e os poderes também, da forma como o personagem pensava. Mas é nesse momento que os dois fazem um trato. O Narume pediu para que o Kafka continuasse emprestando seu poder para a Força de Defesa, o que é claro que Kafka não recusaria. É bem interessante observar o contexto dessa cena, porque o Kafka havia utilizado os poderes do Kaiju número 8 em uma grande sequência. E essa grande sequência acabou trazendo grandes sequelas para o seu corpo. A gente observou o seu braço já tomando uma forma de um Kaiju. E é claro que as recomendações era para que o Kafka não utilizasse mais as suas habilidades, porque quanto mais ele utilizasse as suas habilidades, mais do corpo do Kaiju ele iria ter na sua performance, e mais ali do seu corpo, ou talvez do controle sobre o seu corpo, ele perderia. Então, automaticamente, ele se tornaria quase um soldado excluído, jogado, deixado de lado, porque alguém com 1% de poder do traje não pode fazer muita coisa. Mas então, o Narume chega e pede para o Kafka emprestar as suas habilidades, emprestar os seus poderes. O que a gente achava que era apenas ali um trato para que o Kafka continuasse lutando com as suas habilidades. Mas a gente não imaginava que tinha algo muito além dessa conversa. E o que a gente não imaginava era que, além de estar recebendo um treinamento do Hoshina, o Kafka também estava recebendo um treinamento com o Narume. Isso é bem interessante porque é um ponto trazido para nós de que o Kafka estava treinando com o Hoshina para aprender mais sobre as habilidades do diretor-geral do Izal e aprimorar e fazer um pouco mais sobre esses poderes, para que o Kafka pudesse lutar contra o Kaiju número 9, que tem um total acesso às habilidades do diretor-geral. Então, para que o Kafka consiga vencer o Kaiju número 9, ele precisa ultrapassar as habilidades do Izal. Isso só depende dele, ou pelo menos era o que a gente achava, porque na verdade dependia também do Narume. Quando vemos a fala do Kafka no capítulo 110, ele está se referindo ao diretor Izal, que tanto ele quanto o Narume não conseguiram parar o Kaiju número 8 juntos, e agora ele virá para cima dele. É bem interessante que o Kafka, ele mesmo diz, né? Esse é o mesmo oponente que você e o Capitão Narume não deram conta daquela vez. Ele tá falando para o diretor Izal que eles não haviam dado conta de lutar contra o Kaiju número 8. E esse é um ponto bem interessante, porque ele não tá olhando para o Kaiju número 9 como seu adversário. O Kafka já passou a olhar o diretor Izal como seu adversário, porque as habilidades do Kaiju número 9 são as habilidades do diretor Izal. Caraca, eu tô arrepiado, cara. É o puta clichê, mas eu tô arrepiado, maluco. É muito legal ver essa forma sendo construída na nossa frente durante todos esses capítulos. E o Naoya faz o beabá de uma forma incrível. É uma maneira construída assim nos nossos olhos que dá gosto de acompanhar Kaiju número 8. É um contexto bem legal que os personagens vão trabalhando e as peças vão se encaixando e a gente vai observando esse encaixar de forma bem natural, um conceito bem natural mesmo. Então o Kafka, ele traz isso para nós, ele relembra esse ponto para nós, para que a gente vá para o treinamento dele com o Narume. O Kafka mesmo disse que não havia contado isso nem para a Mina e nem para o Hoshina. Então, nós vemos um painel absurdo na sala de treinamento. Ele estava levando esse treinamento tão a sério, mas tão a sério que ele não queria que esses dados vazassem para ninguém. Tanto ali para o Hoshina, caso o Hoshina fosse absorvido e as memórias, os pensamentos fossem levados ali para os Kaijus, pelos Kaijus para o Kaiju número 9, quanto também a Mina, se ela fosse absorvida, a mesma coisa poderia acontecer. E dessa forma, vemos a sala de treinamento totalmente destruída. Vários sinais de impactos na parede e no chão.
vários sinais de impactos também ao lado do Narumi. Por mais que o Narumi esteja ali completamente sólido, sem nenhum ferimento, provavelmente por causa da sua habilidade de conseguir prever o futuro, prever os movimentos dos seus adversários, dos seus oponentes, ele não está com nenhum ferimento. Mas a gente percebe que a sala foi pro zaralho, já não tem mais como reaproveitar a sala, vai ter que passar por uma boa reforma. Mas o ponto aqui é que o Kafka já estava treinando com o Narumi e isso é algo bem interessante, evoluindo as suas habilidades e fazendo uma conexão muito maior com o Kaiju número 8. Provavelmente a condição de treinamento do Kafka para libertar o número 8 era que o Narumi lhe matasse caso saísse do controle. Essa é uma coisa bem interessante porque era o ponto de vista que o Isao havia dado para o Narumi. Ele só interferiria na batalha se o Kafka tivesse ali um controle frágil e o número 8 tivesse ali o total controle sobre o corpo do Kafka. E o Narumi só interveio quando chegou o momento, mas mesmo assim não daria tempo para ele salvar. Mesmo assim, o Narumi não conseguiria salvar o diretor Isao naquela situação. E o ponto aqui trazido para nós é que o Narumi é o único na tropa hoje capaz de fazer isso, de parar o Kaiju número 8. E eu não sei se ele conseguiria parar. Eu não sei direito se ele conseguiria parar, não. Eu não coloco aqui minha mão no fogo pra isso, não. Eu acredito que ele é o único que tem chances de conseguir parar o Kaiju número 8. Agora, conseguir derrotar o Kaiju número 8, aí já é outra história. Mas se vocês repararam, o Kaiju número 8 já está pegando o corpo do Kafka ainda mais. Ele já está tomando o seu braço esquerdo. A gente já tinha visto que o personagem estava com a sua mão sendo tomada ali pelo Kaiju número 8. Agora, tanto ali a sua mão quanto também o seu cotovelo esquerdo estão sendo tomados. A gente pode observar aqui claramente, ó, vocês podem ver aqui na tela, o cotovelo do Kafka sendo tomado e nós também temos o braço dele. Inclusive, a mão direita dele tá até meio que estranha aqui, né, a mão direita, mas eu acho que é só a questão da perspectiva meio que distante que o Naoya decidiu desenhar. Mas fica claro que o Kaiju número 8 tá tomando ali o braço esquerdo e também a mão esquerda do Kafka através da utilização das suas habilidades, através da utilização dos seus poderes. O Kafka agora terá 1 minuto para derrotar o Kaiju número 9, tentando parar um Kaiju Berserker que está dentro de si, com o objetivo apenas de eliminar todos os Kaiju. Isso aqui ainda é um grande mistério para a história, porque que o Kaiju número 8 foi desenvolvido com o ponto de querer eliminar todos os Kaiju. O Kafka até mesmo fala, eu sei que você tem essa sede de matar todos os Kaiju, então eu vou te libertar, eu vou deixar você ir. O mais interessante é que quando o Kaiju número 8 encontrou o Kafka, ele parecia até ter uma racionalidade, um tipo de pensamento. E ele até mesmo observa e fala, finalmente eu te encontrei. E agora ele só fica falando, matar, 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 matar Kaiju. Então eu fico me questionando o que o Kafka e ele conversaram. O poder do Kaiju número 8 será grandioso demais contra o Kaiju número 9. Mas prevejo que essa luta pode ser que nem o Asta e o Yami versus o Dante, quando o Asta consegue o braço direito do Lieb. Vamos ver se o Kafka e o Kaiju número 8 serão capazes de parar a força do número 9 de uma vez por todas, ou se isso só vai ser o começo do nosso desespero.